cara que ninguém conhece, mas é muito talentoso e também é um pouco excêntrico. Passa por algumas dificuldades, mas no final ele se consagra fazendo um grande show. Se você já assistiu uma cinebiografia, então você já conhece essa história. Eu já assisti um monte delas e vou te falar. Se você já assistiu uma, você assistiu todas, mas tem algumas que é melhor que outras. E hoje então eu vou falar de 3 cinebiografias boas que eu gostei bastante e 3 que não são tão boas assim. Bohemian Rhapsody conta a história da banda Queen e principalmente a história do líder da banda, né, o Freddie Mercury. Então, como eu falei, ao longo desse filme a gente vai acompanhar bastante da vida do Fred, né? O filme já começa mostrando ele trabalhando no aeroporto e depois mostrando a entrada dele pra banda. E ao longo desse filme a gente acompanha todo o processo de criação das músicas, ele conhecendo as gravadoras, conhecendo o empresário. E esse filme basicamente é a história mais do Fred do que da banda em si, né? O filme é bem legal. Eu lembro que quando eu saí do cinema eu tinha gostado bastante. E depois eu ainda assisti mais 5 vezes o filme pra você ver como eu gostei. Porém, isso foi há 7 anos atrás. Não que eu hoje em dia não ache o filme legal, mas assistindo de novo, eu vi que não era pra tanto também não. Mas eu acho que teve um pouco de exagero, tanto do público quanto da crítica. Deram até um Oscar pro cara que interpretou o Freddie Mercury. E o cara que interpretou ele não é ruim, mas também não foi tudo isso não. E o que me fez desgostar um pouquinho do filme é que eu descobri depois que o filme na verdade é mais ficção do que realidade. Lógico que o filme não tem que ser 100% real, senão seria um documentário. Mas dá pra perceber que os roteiristas não fizeram um filme pensando muito na realidade, mas sim fazer um filme mais legal pro público, que até é uma intenção legal. Mas pô, eu acho que um filme semi-biográfico, né, contando a história de alguém, pra mim tem que ser o mais perto da realidade, eu acho. Mas o filme é bom? Sim, ele é bem legal, né, eu gostei bastante quando eu assisti. Lógico que você não pode ir achando que tudo que tá aparecendo em tela aconteceu na vida real. Mas o filme é bem legalzinho sim. Vale a pena tirar 2 horinhas e pouco pra assistir ele. O filme Fique Rico ou Morra Tentando é o filme do 50 Cent, que mostra a história dele desde criança, né, a partir do momento que ele perde a mãe dele, passando ali por quando ele entrou pro tráfico, e também as várias confusões que ele arrumou ao longo da vida. Inclusive mostra o episódio que ele tomou, acho que 10 ou mais de 10 tiros na cara. O filme retrata muito bem a história dele, mostrando como ele ralou para chegar até onde ele chegou e mostrando todos os perrengues da vida dele. Esse filme, que eu me lembre bem, passava bastante no SBT. Ainda deve passar, não sei. Mas foi mais recentemente que eu assisti. E vou te falar, hein? Muito bom. A vida do malandro já é muito interessante. Então os roteiristas nem tiveram muita dificuldade para escrever um roteiro bom. E não só o roteiro é muito bom. Eu acho que a direção é muito boa também. E eu não sou nenhum especialista, mas eu gostei bastante das atuações. Quem me surpreendeu bastante foi o 50 Cent. Que tudo bem, tá interpretando ele mesmo, mas isso não vem ao caso. O caso é que ele interpretou bastante que bem. Enfim, eu acho que deu pra entender que eu gosto bastante desse filme. No Rotten Tomatoes, a aprovação do público tá em 70% e da crítica tá em 17%. Mas daí também não vem ao caso. O caso é que o filme é muito bom. Rocketman retrata a vida pessoal e a carreira do Elton John, desde as suas primeiras aulas de piano, quando ainda era uma criança tímida, até ele se tornar o artista espalhafatoso que conhecemos atualmente. Mas eu tenho que começar falando que esse filme não é só um filme, ele na verdade é um musical. Ai, não! Mas calma aí, pô, sem preconceito, que essa é uma cinebiografia musical muito da boa. Todas as músicas se encaixam direitinho no filme, não tem nenhuma música em momento aleatório. E cada cena que tem música serve pra levar o filme pra frente, não só ficar enchendo linguiça. Agora até me senti um crítico de cinema da mais alta classe comentando. Outra coisa que eu gosto bastante desse filme é que o jeito que eles decidiram contar a história é bem interessante e te prende do início ao fim. A história nesse filme é contada mais ou menos igual no filme Cidadão Kane, que fica alternando entre passado e presente. E isso é bem legal porque prende bastante o público. E na minha humilde opinião, esse filme é até melhor do que o filme do Freddie Mercury. É muito forte essa aspa.
Essa aspa é muito forte. No Rotten Tomatoes, esse filme tá com uma aprovação tanto do público quanto da crítica de quase 90%. E eu recomendo. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Um completo desconhecido é o filme do Bob Dylan. E apesar de eu gostar muito do Bob Dylan, já não posso dizer o mesmo desse filme. Esse filme começa mais ou menos ali quando ele tinha 20 anos e mostra ele chegando em Nova York e dando seus primeiros passos no mundo da música. E a partir daí é mais um clichê de cinebiografia, né? Porque, meu irmão, que é isso? Que filme genérico. Tu nem precisa assistir o filme todo pra saber o que vai acontecer no final. Talvez o fato de eu não gostar muito do ator que interpreta o Bob Dylan ajudou um pouquinho a não gostar desse filme. Mas o filme realmente é bem fraco. E a atuação do Timothy, sei lá o que, é bem ruim. Eu te falar, hein? O cara só faz duas caras no filme todo. E olha que o filme é longo. E assim, eu não quero me estender muito sobre a atuação do rapaz, mas vou te falar, hein? O malandro tem a profundidade de atuação de um pires. Muito fraco. Fora que, como eu falei, o filme é generiquíssimo, né? Como eu falei também, tudo bem. Esse tipo de filmes são tudo parecido. Mas, por exemplo, no Rocketman, pelo menos eles tentam mudar um pouquinho, né? Fazer uma coisa diferente. Aqui não. Aqui é tudo igual. Muito clichê. Fora que o grande problema do filme, a grande dificuldade que ele passa no final, é que ele tava traindo o movimento. Porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Que movimento? Você é movimento Playboy? Porque ao invés dele tocar folk, igual todo mundo tava tocando lá, né? Ele era da rapaziada do folk, ele quis tocar rock. Nossa, olha só. Que coisa, hein? Uma coisa que eu achei engraçado nesse filme é que esse filme mostra que por onde ele chegava, as mulheres tudo se derretia por ele. Que ele era mó putão, né? Mó garanhão. Ele nem era tudo isso, viu? Até porque na época que esse filme mostra, ele não era nem rico nem famoso. E assim, eu não sou aquelas coisas que se diga, nossa, que cara bonito, que isso, que cara lindo, mas ele também não era muito bonito não. Então acho que exageraram um pouquinho nisso. Pelo que eu vi, a crítica e o público gostaram, mas dane-se eles, só minha opinião importa. E eu vou te falar, o filme é ruim. Agora eu vou ter que roubar um pouquinho nessa lista, porque eu não vou falar nem de um artista e nem de uma banda. Vou falar de uma casa de show que recebeu muito artista famoso, mas que o filme é muito ruim. E como eu disse, né? Que filme ruim, cara. Mano, que filmezinho desgraçado de ruim. Pô, até hoje eu não acredito que eu perdi tempo com aquele lixo. Sabe qual é o pior? O pior é que nesse dia que eu assisti esse filme, eu tava doente. Eu tinha que repousar e eu decidi repousar assistindo essa porcaria. Pô, eu acho que eu fiquei mais doente ainda depois de assistir essa bomba. Tá bom, eu acho que eu me alterei um pouquinho. Mas o filme realmente é bem ruinzinho. O pior é que o diretor desse filme, que eu nem sei quem é, nem fui pesquisar, ele quer ser um cara revolucionário, quer fazer uma coisa diferente. Ele quer fazer tipo uma linguagem de gibi nesse filme, tipo, as transições do filme de uma cena pra outra é como se fosse gibi, sabe? Nossa, piorou tudo ainda. A única coisa boa que tem nesse filme, a única trufa que esse filme tem, é que mostra muito artista e muita banda famosa no começo da carreira deles. A única coisa boa. E essa peça ímpar do audiovisual teve uma recepção do público e da crítica baixíssima no Rotten Tomatoes. E eu vou te falar, nessa eles estão muito que certos. E esse recado é pra você, Gastão Moreira. Eu nunca vou te perdoar por ter indicado esse cocô no seu canal, viu, seu pilantra? Quero músicas novas. Quero ver a alma de vocês. Esses caras que riem da falta de dinheiro, da cafonice, da vida dura. Vira a boneca cibernética. E agora vamos falar do pior dos piores. A grande porcaria. Um dos piores filmes da história. O filme dos Mamonas Assassinas. Cara, o que eu posso falar desse filme? Caramba, é muito ruim, mano. É muito ruim. Nossa, como puder fazer isso com os caras dos Mamonas, hein? Uma banda tão boa, representada num filme tão ruim. Eu acho que esse filme é a pior coisa que aconteceu pros Mamonas desde o avião. Eu não sou roteirista nem nada, mas tava fácil fazer um filme bom dos Mamonas. Era só, veja só, contar a história deles. Não me diga! É porque nesse filme eles colocam muita coisa que não aconteceu. Por exemplo, 2 caras da banda brigando por causa de mulher. Mano, isso nem aconteceu, os caras só colocaram pra encher linguiça mesmo. E não precisava, como eu falei, era só contar a história deles, não precisava inventar nada.
Muito ruim, cara, muito ruim. Fora que parece mais novela da Malhação do que um filme. Cheio de romancezinho chato que ninguém quer saber. E o que dizer sobre a produção desse filme, hein? Tem um monte de coisa que aparece no filme que nem existia na década de 90. Eu acho que eles pensaram que ninguém ia reparar. Ou eles mesmos não repararam, né? Se quiserem assistir mais vídeos criticando esse pedaço de merda, hein? Assistam as críticas do canal Super 8 e também do canal Gaveta, que tá muito bom o vídeo deles. E é isso aí, pessoal. Essa foi um pouquinho da minha opinião sobre cinebiografias. Tem bastante filme sobre artista, só que é muita coisa, né? Então não dá pra falar tudo. Quem sabe um dia eu faça a parte 2. Em abril do próximo ano vai chegar o filme do Michael Jackson. Eu sinceramente não estou muito animado, mas vamos ver qual vai ser.